a guerra da Ucrânia acabou e a Rússia é a grande vencedora do conflito. Muitos especialistas estão dizendo justamente isso, que é questão de tempo para a total vitória da Rússia. Mas o que está por trás dessa nova ofensiva nesse início de ano, final de 2023, início de 2024, sobre o território ucraniano por parte da Rússia? Será que de fato a guerra caminha para o seu fim? E será que de fato a Rússia vai sair vencedora? Tudo bem, galera? Eu sou o professor Roger Daltri, esse é o canal Geografia em Pauta. Sejam bem-vindos e a pauta de hoje é geopolítica. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo e hoje pautando na guerra da Ucrânia e verificando o que ela tem de perspectiva para 2024. Bora então, a partir de alguns pontos, analisar o que é possível acontecer nos próximos meses dentro desse conflito geopolítico importantíssimo. Galera, a gente viu que nesse final de ano de 2023 e início de 2024, vários ataques acabaram acontecendo por parte da Rússia, principalmente, sobre o território ucraniano. Teve também ataque ucraniano sobre a Rússia, mas a contraofensiva russa foi extremamente massiva, muito grande e surpreendeu muita gente. Ao mesmo tempo, a gente tem um cenário meio delicado nesse momento. O ano de 2024 é um ano de eleições em vários países do mundo. Mais da metade da população do planeta vai votar esse ano. E nos Estados Unidos, o principal país do Ocidente a financiar a Ucrânia, você também tem um cenário nesse momento meio delicado. Recentemente, dia 27 de dezembro, nós tivemos uma notícia de que o dinheiro destinado ao auxílio da Ucrânia acabou e que agora é necessário que o Congresso vote novo orçamento, permita novamente que sejam destinados novos recursos para financiar a guerra na Ucrânia. Outra coisa importante também que está acontecendo, ou que pode se alterar na estratégia, é a possibilidade de se construírem drones e armamento dentro do território da Ucrânia para tentar, de alguma forma, mudar esse jogo estratégico. Mas o que a gente tem hoje de cenário é um cenário ainda um tanto quanto delicado. Como eu falei inicialmente, alguns estão dizendo que a guerra já acabou. Mas eu posso dizer para você que, de acordo com os principais analistas da geopolítica internacional, a gente ainda vê um cenário muito complexo. Na verdade, a gente ainda tem muitas incertezas, inclusive com o próprio ataque da Rússia sobre o território ucraniano, tentando mostrar nesse momento força. Mas, de qualquer maneira, foi um ataque extremamente caro, um ataque delicado e um ataque que, como a gente não tem tanto acesso a algumas situações internas da própria Rússia, com relação a quantitativo de armas, com relação ao que eles têm hoje de reserva para poder continuar gastando, nós temos cenários um pouquinho delicados. Vamos pensar também que houve, inclusive hoje, no dia de hoje, dia 4 de janeiro, uma denúncia por parte dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, de que, inclusive, armas que foram utilizadas nesses últimos ataques da Rússia contra a Ucrânia foram financiadas pela Coreia do Norte, foram vendidas pela Coreia do Norte para que a Rússia pudesse estar utilizando nesse conflito. Mas, ponto a ponto, vamos pensar quais são os possíveis cenários nesse ano de 2024 para essa guerra tão complicada. Primeiro cenário, tá, galera? Que se imagina a vitória da Rússia. A vitória da Rússia ela pode acontecer num cenário principalmente onde você tem uma diminuição dos recursos por parte dos países do Ocidente, dos ditos países ocidentais, apesar de a gente ter que colocar umas aspas nesses países ocidentais, nesse financiamento à Ucrânia. E aí, nesse sentido, como você tem alguns países importantes tendo eleições, como você tem situações de desgaste pelo transcorrer da própria guerra. A guerra começou em 2022, a guerra já tem mais de um ano, a guerra está arrastada e a gente não vê nesse momento uma possibilidade grande de você reverter o jogo por parte dos países europeus, dos Estados Unidos, que tem uma dificuldade ali, já que cerca de 20% do território da Ucrânia está nesse momento sob o controle russo. E nesse sentido, o que se desenha é que a Rússia conseguiu está defendendo bem as posições nesses 20% do território que ela, de maneira arbitrária, adotou para si, tomou para si. Então, a retomada desses territórios na contraofensiva, que inclusive foi prometida pelo governo da Ucrânia, não aconteceu, foram pouquíssimas vitórias nessa contraofensiva, que foi cara, financiado pelos países do Ocidente, mas que não trouxe resultados expressivos. O que nos países que financiaram essa guerra, que estão financiando o lado ucraniano, também pesou negativamente, já que o tempo está passando, muito dinheiro está sendo gasto, muito dinheiro está sendo emprestado,
e muitas armas também, e concretamente não se vê um desgaste tão grande da Rússia como se imaginava. Do outro lado, você também tem um cenário que também não é tão simples, né? A Rússia sabe que ela tem um poderio armamentista extremamente significativo, mas tudo tem começo, meio e fim. E uma guerra muito longa, uma guerra que dure muitos anos, também é desgastante, é cansativo e cansa internamente também a própria população, que vai ver recursos que são importantes para a saúde, para a educação, para o bem-estar da população, sendo desviados para outras finalidades e finalidades que não se resolvem, que não tem resolução, como é a questão de um conflito que começa a ficar parado e você não tem grandes conquistas militares. Então, é importante entender que não é tão simples e o jogo não acabou. Apesar de alguns estarem já decretando a vitória da Rússia nesse conflito, a verdade é que a vitória ainda não é definitiva, ainda não se tem certeza nenhuma. Pelo contrário, né? Muita coisa vai acontecer ao longo desse ano que são importantes e que podem, de alguma forma, trazer modificações, inclusive, nos rumos da guerra. A possível estratégia de construção de drones de guerra e de outros armamentos no território ucraniano, financiado pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pode ser algo que seja estratégico, que pode alterar o rumo da guerra, se de fato isso for adiante. Sim, a aprovação do Congresso para mais recursos para essa guerra, o Congresso americano e dos países europeus, que prometeram uma quantidade de armas que ainda não chegou na quantidade que se imaginava ou que se pretendia ao governo ucraniano. Se de fato, ao longo de 2024, você tiver um aumento massivo, um aumento progressivo dessa ajuda dos países europeus e da Ucrânia à guerra, obviamente os rumos podem se alterar, sem dúvida nenhuma. A aproximação da Rússia ao Coreia do Norte, a própria China e os investimentos na indústria bélica, elas também são significativas. Só que para decretar uma vitória, elas dependem que o outro lado comece a ter dificuldade, principalmente a dificuldade de se financiar. E hoje a principal situação para que haja um vencedor de fato da guerra é se um dos dois lados os recursos começarem a minguar. E esse ano de 2024, com eleições nos Estados Unidos e incertezas nos países europeus, porque inclusive a própria eleição nos Estados Unidos ela pode alterar o rumo da guerra, pode fazer com que de fato a gente tenha algum lado vencedor. Hoje eu apostaria numa guerra que ainda vai levar bastante tempo. Numa guerra que, apesar dos avanços da Rússia, apesar dela conseguir manter as posições de algum tempo atrás e ter tido algumas derrotas, como em Kherson e tudo mais, mas conseguiram uma quantidade de território significativo e está nesse momento trincheirada de uma maneira de difícil contra-ofensiva por parte da Ucrânia, acredito que ainda assim a gente ainda tem um cenário nebuloso pela frente, um cenário complexo. Mesmo a guerra da faixa de Gaza, a guerra entre Israel e o Hamas, que tomou os holofotes nos últimos meses e diminuiu toda aquela repercussão sobre a guerra da Ucrânia, mesmo com esse cenário, o que a gente imagina para os próximos meses é de uma guerra sem muitos avanços, tanto de um lado quanto do outro. Não se imaginava, não se tinha certeza que mesmo no inverno europeu, inverno naqueles países, nesse momento, nosso verão aqui, que a gente está em outro hemisfério, não haveria grandes tentativas, né, como aconteceu na Rússia agora, da Rússia tentar atacar posições na capital, em algumas outras áreas, acontecendo. Mas aconteceu principalmente porque a Rússia está alterando um pouco de sua estratégia também. Pensar que a Rússia começou a atacar centros urbanos, tanto que a população civil foi atingida diretamente. Você teve também, em algum momento, direcionado para algumas cidades, depois isso sendo espalhado por outros centros urbanos, não poucas cidades. Então você tem estratégia ali mudando. Você tem também, quando você ataca algumas posições onde tem população civil, você também começa a incomodar essa população civil. Inclusive, claro que você pode ter sempre dois lados, mas aquilo pode forçar que a população, desgastada já por uma guerra que se arrasta e vendo o dia a dia com falta de luz, porque se ataca centrais de produção de energia elétrica, centrais de abastecimento, áreas agrícolas, áreas de produção que vão afetar diretamente o dia a dia das pessoas, isso vai fazer com que a população também se desmobilize para a guerra. Pode fazer normalmente, né? Pode fazer com que ela também se canse das estratégias do próprio governo, pode fazer com que aquilo que o governo tem propagado nos últimos anos, tentando criar uma propaganda de que está tudo bem e que eles estão, que a guerra tá favorável à Ucrânia,
na verdade, caia por terra e a população perceba que o cenário não é tão favorável assim. É claro também, gente, que a gente está falando de cenários extremamente complexos, porque depende dos atores envolvidos. Hoje, a Rússia ela tem um poderio bélico que é o segundo maior do planeta, rivaliza ali com a China, perde para os Estados Unidos, mas é muito dinheiro investido pela Rússia nessa indústria, nessa produção de armas extremamente potentes e armas que já demonstraram seu potencial. Então essa máquina de guerra russa é uma máquina impressionante e que só não derrotou de fato a Ucrânia por completo, só não tomou todo o território pela ajuda do Ocidente, dos países europeus, dos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, esse dinheiro e esse armamento que chegou para a Ucrânia é o que dá sobrevida à Ucrânia, porque a Ucrânia, no mano a mano, não conseguiria derrotar a Rússia de maneira nenhuma. Mas é importante saber também que nada é tão simples quanto parece. O interesse das potências europeias e dos Estados Unidos, se permanecer grande na guerra, de enfraquecer um rival geopolítico, mesmo que seja ao longo prazo, pode fazer com que essa guerra continue recebendo grande atenção, grandes recursos e minando o poderio bélico da Rússia ao longo do tempo. Então, é um jogo de xadrez que pouco a pouco ali vai sendo desenhado, vai sendo pintado, vai sendo pincelado. Aproveitando, deixa eu trazer para vocês aqui algumas reportagens que falam um pouco sobre essa realidade. Acho que vale a pena te discutir e, como eu já falei para vocês, é bacana a gente acompanhar o que está acontecendo nos noticiários, apesar de saber que tem onda de fake news, coisa e tal, mas há muita coisa interessante no noticiário do dia a dia que é importante que a gente de vez em quando dê uma olhadinha ali para tentar entender o que está acontecendo no nosso planeta. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas dessas reportagens que a gente está falando aqui. A primeira, galera, aqui, ó, o que está por trás, né, da nova ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, da BBC, baseado também em algumas imagens da Reuters, que estão lá, né, cobrindo em loco o que está acontecendo. Nos últimos dias, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu aumentar os ataques à Ucrânia e agora Kiev está percebendo o que realmente isso quer dizer, né? Na noite de terça-feira, dia 3, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia lançou 500 mísseis e drones contra o país em apenas 5 dias. Pelo menos 32 pessoas morreram em Kiev, capital da Ucrânia, nesse período, 30 delas em um único ataque. Ele ocorreu em 29 de dezembro, quando a Rússia lançou os maiores ataques aéreos da guerra iniciada em 2022. E o alvo não foi apenas a capital, quase 60 pessoas morreram ou foram mortas em todo o país, como eu falei para vocês, né? Desde o início da invasão russa, a Rússia nunca parou de atacar a Ucrânia por via aérea. Mas essa última série de ataques marca uma escalada mortal na guerra. O que significa que essa nova fase da guerra da Ucrânia? Qual é o plano por trás? E, como eu disse para vocês agora há pouco, o que está se percebendo é que a Rússia tem táticas diferentes, está mudando a tática que ela tinha até agora. A Ucrânia não viu ataques tão intensos como esse desde o início da invasão e a grande escalada da Rússia nos primeiros dias da guerra. E o que é diferente não é apenas o tamanho do ataque, mas também a tática por trás desses ataques. O ataque de 2 de janeiro durou 6 horas em Kiev. Os russos lançaram uma onda de drones, a Força Aérea da Ucrânia disse que foi capaz de abater todos os 35, obviamente isso que a Ucrânia está falando, né? Mas essa primeira onda foi seguida de ataques com mísseis utilizando diferentes tipos de armas, uma tentativa de subjugar e romper as defesas da cidade. Mísseis atingiram o coração de Kiev nesses últimos 5 dias, pela primeira vez. Há muitos meses isso não acontecia desde o início da guerra, né? Então isso já chamou a atenção. Eles estão sempre tentando encontrar uma maneira melhor de quebrar no sistema de defesa aérea e tornar seus ataques mais eficientes, disse Alexander Musienko, do Centro de Pesquisa Legal Militar da Ucrânia. Isso significa usar diferentes tipos de mísseis hipersônicos, de cruzeiros balísticos, mas também disparar mísseis de longo alcance em diferentes rotas. Essas armas podem mudar de direção no ar sobre a Ucrânia, causando ainda maiores dores de cabeça à defesa aérea. A Rússia também está variando seu foco. Em 29 de dezembro, apontou suas armas para a cidade de todo o país. Em 2 de janeiro, apenas para Kiev e Kharkiv. Os russos tentaram concentrar o seu poder de ataque e visar apenas 1 ou 2 cidades. A forma de que a Rússia se prepara para esses ataques também está mudando. De acordo com o Serviço de Inteligência da Ucrânia, conhecido pela sigla SBU, foi informado na terça-feira que encontrou e desativou 2 câmeras robóticas de vigilância online que afirma terem sido hackeadas pela Rússia para espionar as defesas de Kiev e explorar os alvos, né? Não está claro por quanto tempo a Rússia pode continuar com ataques de grande escalada. Só para ter uma ideia, galera, análises realizadas pelos meios de comunicação ucranianos sugerem que o ataque do dia 29 de dezembro custou apenas a bagatela só os ataques de 29 de dezembro. 1,2 bilhões de dólares, cerca de 5,9 bilhões de reais. Enquanto o ataque de 2 de janeiro custou 620 milhões de dólares, por volta de 3 bilhões de reais.
segundo a revista Forbes. A gente tem que levar em consideração que são dados que não são oficiais, tá? A Ucrânia são estimativas. A Ucrânia temia que antes do inverno na região, que a Rússia estava armazenando armas para ataques em grande escala. Uma análise publicada pelo jornal francês Le Monde cita autoridades ucranianas que disseram que a Rússia ainda tem em seu estoque cerca de 1.000 mísseis balísticos ou de cruzeiro, além de ser capaz de fabricar cerca de 100 deles por mês, como Calibers e KH-101S. A verdade, mas professor, como que é possível que um saiba do outro, um consiga fazer esses levantamentos? Nós estamos no século XXI, tá, galera? Então existe muita espionagem, existe muita investigação, observação para verificar o que está do outro lado. E obviamente tem muito estudo e análise das estratégias do adversário, do que o adversário tem para oferecer, e isso vai balizar o conflito. De maneira geral, isso sem dúvida nenhuma vai trazer ali as possibilidades de avanço ou retrocesso dentro de uma guerra, e até as estratégias, vai pautar a estratégia dos países. A Ucrânia utiliza armas antiaéreas Gepard de fabricação alemã para combater drones que se aproximam do país, enquanto os sistemas Buk da era da União Soviética, né, são usados contra mísseis de cruzeiro e Patriot de fabricação americana contra foguetes hipersônicos Kinzhal. Então, a Rússia, a Ucrânia tem seus sistemas de defesa, com ajuda principalmente desse dinheiro que chega dos países europeus, dos Estados Unidos, mas ela tem uma necessidade premente de sempre estar com mais dinheiro entrando. Você viu ali a valoração do que custou, teoricamente, 2 ataques. Estamos falando da ordem de bilhões de reais. 2 ataques em massa com muitos drones, com armas extremamente avançadas de guerra. E do outro lado, claro, um sistema de defesa para poder tentar minimamente se proteger. Mesmo assim, ainda tivemos inúmeras perdas civis, mesmo com todo o sistema de defesa ucraniano, com toda a ajuda que você tem por parte dos países europeus e dos Estados Unidos, como eu já falei. Não é simples, é uma guerra cara, não dá para toda hora a Rússia, numa empreitada tão grande, ficar atacando tanto assim, porque ela não vai conseguir manter isso por muito tempo. Mas, obviamente, como ela tem um poder militar muito grande, se a Ucrânia não conseguir dinheiro para poder minimamente continuamente investindo no seu sistema militar, recebendo armas para poder repelir os ataques russos, obviamente a situação fica complicado pro lado dela. Por isso, galera, o cenário para 2024, na minha visão, pelo que a gente observa, é de uma guerra ainda demorada. Uma guerra de poucos avanços, de ataques, momento a momento, uma hora a Ucrânia fazendo seus ataques, tentando surpreender, tentando fazer alguns avanços, se preparando, se guardando, tentando manter posições. Outro momento a Rússia também fazendo isso, como fez agora, tentando mostrar o seu poderio, tentando desgastar a população, diminuir o apoio popular do presidente. Mas como são coisas que envolvem da ordem de bilhões de dólares, não é uma coisa simples, é uma coisa demorada, uma coisa que vai levar tempo para se resolver, sem dúvida nenhuma. Eu aposto ainda numa manutenção das posições atuais e uma guerra que ainda vai levar muito tempo. Não vejo, início de 2024, a resolução do conflito até o final desse ano. Eu não vejo um cenário positivo nesse sentido, mas isso é um prognóstico, mas não é uma certeza. Deixar claro aqui que tudo pode mudar, como eu disse anteriormente, devido aos fatores geopolíticos, às movimentações geopolíticas nos países envolvidos nesse conflito. Galera, a gente fica por aqui. Queria só fazer aquele convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá seu like aí, se inscreve no canal. Fica atento que a gente vai trazer mais conteúdo como esse aqui no canal ao longo desse ano de 2024. Obrigado pela audiência, até a próxima. Fui!